Outra observação a fazer é o seguinte: os votos que o Flávio perdeu, você pode até se arriscar a dizer: "Olha, pelo menos 2 pontos podem ter ido para Lula, porque o Lula cresceu apenas 2 pontos, então pode ser que os 2 pontos sejam de votos do Flávio que migraram para ele". Ninguém tem essa resposta ainda. Agora, é interessante ver que o seguinte: o Flávio não perdeu esses pontos para o Ronaldo Caiado, que na pesquisa anterior tinha mais ou menos o que tem hoje, 4. Não perdeu para o Zema. Quer dizer, esses votos que saíram do Flávio, que pode ter ido 2 para o Lula, ou o Lula pode ter crescido 2, porque cresceu por ele mesmo, não se sabe. Esses votos que o Flávio perdeu não beneficiaram esses outros candidatos que se oferecem, à exceção do Renan, que não se oferece como terceira via, mas o Ronaldo Caiado, sim. O Romeu Zema, sim. E os Romeu Zema e o Ronaldo Caiado só têm chances de se tornarem ali uma via alternativa a Lula e a Flávio, se tomarem votos do Lula, o que é difícil, porque o eleitor de Lula não vota no Zema nem no Caiado, ou se eles tomarem voto do Flávio. Eles não estão tomando ainda, e nem sei se tomarão. É Quer dizer, verdade, não cresceram nada, eles não continuam cresceram ali nada, nada, estagnados. nada, nada. A Taline escreveu aqui no chat: se bobear, Lula leva no primeiro turno. Será? O Zagaster falou que adora É, sua não, risada. O Arthur William falou que tá aparecendo sim os números de Rio de você. Mas a Thalita, tem aqui gente fazendo campanha pro Renan aqui, né? 14 é o número do Renan Santos. Mas enfim, a Thalita falou em primeiro turno. Será que já dá para sonhar aí com o primeiro turno, o Lula? eu acho muito difícil, porque vejam, de todo jeito, ali, se esse fosse o quadro final, você teria segundo turno, Lula 40, Flávio 31, diferença de 9 pontos. Aí vem Ronaldo 4, Romeu Zema 3, 7, Renan Santos 3, 10. Pronto, já deu, segundo turno. Se ficasse nesse equilíbrio de hoje, se esse retrato, que a pesquisa é sempre um retrato, se esse retrato se reproduzisse lá no dia 4 de outubro, teríamos segundo turno. Teríamos segundo turno. É muito difícil resolver isso no primeiro turno, salvo se daqui para lá o Flávio continuar caindo. Mas essa queda do Flávio também pode eventualmente, não digo reverter, pode reverter. Tentar o reverter. É a Po- 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 expectativa do PL. O PL do Valdemar da Costa Neto está dando um tempo. Está falando, olha, 15 dias ele volta a crescer. A expectativa era que 15 dias, isso eles disseram 5 dias atrás. Então, daqui a uns 10 na cabeça deles, o Flávio volta a crescer. Agora, se não voltar a crescer em 10, 15 dias que seja, aí a coisa vai ficar feia pro lado dele, Veja, porque a expectativa realmente é essa do PL. veja, infelizmente, mas é verdade. A palavra de política não tem que ser levada ao pé da letra, não tem que. Eles dizem o que eles querem que aconteça, ou que não querem que aconteça, ou eles dizem o que lhes interessa diretamente, ou que não fere seus interesses. Então, quem é que pode dizer? Não existe viva alma neste país ou neste mundo que possa dizer, não, o Flávio vai reverter. Ou que possa dizer, não, mas o Lula vai se emperrar mais adiante. Ou o contrário, Lula vai crescer muito ainda. Ninguém sabe, gente. Nem o eleitor sabe ainda. Isso é uma pesquisa feita com a oferta, quer dizer, com os nomes dos candidatos expostos. Aqui, ó, os candidatos são esses, hein? Ok? Ok. Se a eleição fosse hoje, você votava em quem? Aí o cara dizia, voto nesse, voto naquele. Vai na pesquisa espontânea, que nunca se dá muita bola para ela, mas ela é importantíssima. É aquele que você não mostra o nome dos candidatos para o eleitor. Você diz a essa altura, você já sabe em quem vai votar. Aí a quantidade de pessoas que respondem, não, ainda não sei, não.
é espantosa. Por quê? Porque a eleição ainda está muito longe, gente. Está perto para quem é ansioso demais, ou está perto para quem é fanático pela política, mas não é o caso da maioria esmagadora do povo brasileiro. Não é. Vamos se ligar lá adiante. Veja, outra coisa, todos esses candidatos atuais que estão aí aparecendo nessas pesquisas, inclusive Lula, inclusive Flávio, no papel, não são candidatos ainda. Eles só serão candidatos oficialmente, reconhecidos pela justiça, quando até julho, se eu não me engano, ou é até começo de agosto, a Alice podia dar uma olhada nisso. Eu acho que até julho, em julho termina o prazo, temos ainda mais um mês de junho e julho. Termina o prazo de registro das candidaturas, depois da realização das convenções dos partidos. Em tese, tudo isso poderia mudar e embaralhar. Quem é candidato não ser mais, aparecer outro candidato. Agora mesmo, Democracia Cristã, que é o Partideco, não está vivendo uma crise interna enorme, porque lançou a candidatura do Aldo Rebelo, ex-deputado federal, ex-ministro até do governo Lula, depois o Aldo, que foi do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, lá a Priscas Eras, passou para o lado da direita, tudo bem. O Aldo não está pontuando. No máximo aparece ali com 1%. Aí o dono do partido, porque partido tem dono, o dono do partido disse: não, eu vou atrás do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, um homem digno, Joaquim Barbosa se filiou ao Democracia Cristã, mas está esperando, quero ver o que é que vai funcionar, porque da outra vez ele também foi lançado candidato a presidente da República, o Joaquim Barbosa, que presidiu aquele inquérito do mensalão do PT, se tornou famoso, e depois ele desistiu, nem chegou a disputar coisa nenhuma. O Joaquim Barbosa não merece confiança desse ponto de vista, só desse ponto de vista. Ele pode dizer: não, tudo bem, eu me filio, se vocês reunirem condições, tudo, apoios, tudo, eu serei candidato a presidente. Bom, eu também topo, hein? Estou logo avisando a Democracia Cristã ou qualquer outro partido. De preferência sem disputar o primeiro turno. Eu só topo ser candidato direto no segundo turno. Como essa condição não será possível, eu não sou candidato a nada, como nunca fui candidato a nada. Mas tudo pode mudar daqui para lá, pelo amor de Deus. Não são sequer candidatos direitos, candidato pode trocar. Eu acredito que o Flávio vai ser trocado? Não, vivo repetindo aqui. O Flávio vai ser candidato até o fim, para ganhar ou para perder de muito ou perder de pouco. Porque o papai dele não vai abrir mão de manter na família a liderança da direita. Quem é que, na situação que teria 30% ainda, mesmo na situação que ele está? É uma quantidade de votos grande, respeitável do ponto de vista que eu estou dizendo de reconhecida. Puxa, o cara está com essa encrenca toda, ainda tem 31%. Tem. Isso não quer dizer que ele vá ladeira abaixo. Poderá ir. Não foram para ninguém, nem para o Caiado, nem para o Zema, nem para o Renan Santos. E se esses resolverem, congelou aqui, não sei como é que está por aí, está tudo bem, Alice? Deu um probleminha, voltou. Quando é que o Guga deve anunciar que, Uhum. e que o programa, vamos dizer,
vai ser interrompido lá para não sei onde. Não é agora ainda Ah, não, né? propaganda? Hein? Ah, tá legal. Mas voltando, ninguém sabe, ele pode, eventualmente, o Flávio, recuperar esses votos que perdeu nessa pesquisa, mas votos que não foram, não estão identificados. Para onde é que foram esses votos? Seguramente para o Caiado não foram para o Zema, não foram para o Renan Santos. Teriam ido para Lula pelo menos 2 pontinhos, porque o Lula tinha 38, agora foi para 40. Pode voltar para o Flávio. Ou ele poderá continuar perdendo votos, sangrando, mas tirá-lo de cena, o pai não vai tirar nem a pau. Porque é uma grife, é uma, como é que chama? É uma franquia. A Bolsonaro virou uma franquia, entendeu? Então eles negociam apoio nos estados. Aí o cara quer ser candidato, apoia Bolsonaro, é tarado pelo Bolsonaro. Mora lá, sei lá, vamos dizer, no Amazonas. Aí o cara vem, presidente Bolsonaro, ou Flavinho, me apoia. Pois não, meu filho, vamos ver quais são as suas condições lá. E aí isso tudo tem um preço. Não é o preço só ao apoio ao Flávio, há preço futuro, alinhamento dentro do Congresso, caso o cidadão se eleja. É um negócio como outro qualquer. E cada vez mais é um negócio como outro qualquer, onde rola muita grana, muito compromisso que não pode ser assumido de público, muita sujeira. Então, é, como se diz, uma pesquisa, um retrato do momento, e é isso aí. Lula está feliz? Claro que está feliz. Ora, interessa para Lula que o Flávio vá se desmanchando muito rapidamente? Não, não interessa, não. Porque se o Flávio se desmanchar muito rápido, mesmo não saído de cena, opa, cria tentação. Pode nascer a tentação, que já existe, normal, de dizer: puxa, vamos aqui, tudo bem, o Flávio não vai sair, vai perder, até de forma humilhante, mas vamos arranjar uma terceira via aqui, para evitar então que o Lula se eleja. Isso não interessa para Lula. Para Lula interessa o Flávio vivo, ali, enfraquecido, torpedeado, ferido, mas vivo. Olhe, a coisa melhor quando dá certo, viu? Melhor quando dá certo. O sonho de todo candidato a alguma coisa é escolher o seu adversário. Claro, quando ele escolhe bem, ganha, né? Quando ele escolhe mal, ele perde, não é bom. Mas é escolher. Bom, quem é o cara que é o ideal aqui, eu polarizar com ele, eu enfrentá-lo? Lula escolheu Bolsonaro em 2022. E há outros candidatos. Não, é com Bolsonaro. Eu vou contra ele, eu vou mirar nele. Eu vou esquecer os outros ou não dar bola para os outros. Escolheu certo. Ganhou só por um tiquinho, Lula. Mas escolheu certo, ganhou. Desde o começo do governo, desde meados do governo, quando o Lula se convenceu de que tinha chance de ganhar, de se reeleger pela segunda vez, se reeleger pela segunda vez, que ele já se reelegeu antes, ele disse: quem é o cara melhor para eu enfrentar? É o Bolsonaro. Sim, mas Bolsonaro está preso. É, né? Mas ele, você vai novamente escolhê-lo, quer ele seja candidato ou não mesmo. Ele não vai ser, não vai. Mas o candidato, mas vai ter um candidato dele, não vai? O Bolsonaro não vai ficar preso em casa, quietinho, sem abençoar ninguém. E quem seria melhor que ele abençoasse do ponto de vista do Lula? Porra, aí era o céu, que ele abençoasse um filho dele. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não. Porque esse aí, Faria Lima, agronegócio, todo mundo iria com maior entusiasmo apoiá-lo. Agora o Flávio não. Flávio era uma boa, um filhinho dele era uma boa, o único filho possível era Flávio. O Dudu está lá, escondido nos Estados Unidos, não pode voltar. O Carluxo não tem estofo para isso.
Então, o Lula novamente vai enfrentar o candidato que ele escolheu, que é o Bolsonaro, cujo apelido, nesse caso agora, é o Flávio, que é a mesma coisa. Mas não interessa para o Lula que o Flávio despenque ao ponto de repente, surgir, porque dá tempo, tem tempo ainda. Um outro candidato, um outro nome que ninguém imaginou, mas que seja capaz de se oferecer como uma opção razoável a Lula, aí seria ruim para Lula. Então, o Lula está feliz do Flávio está caindo, mas não pode despencar o Flávio. Despencar também não, que é isso. Vamos ao outro, ao gráfico seguinte, ou a arte seguinte. Essa daí é. E no segundo turno, porque aquilo foi uma simulação de primeiro turno. Se fosse hoje a eleição em segundo turno, o Lula teria 47% dos votos contra 43% de Bolsonaro. Ou do Flávio. Do Bolsonaro. Para Lula, tá bom, o quadro era diferente na pesquisa anterior. Veja, o Lula é esse tracinho vermelhinho. É vermelhinho ou é roxo? Eu sou ruim de cor para burro. Em que ele. Eu diria rosa, né? É rosa, o pior é que é rosa, nem é É roxo, nem é rosa. 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 Hoje eu estou num dia infernal. Ele tinha, ele vai, sobe para lá. O Flávio que estava subindo nessa outra cor que eu não me arrisco a dizer qual é, cai um pouquinho, fica em 43.